Hoje nos reunimos para falar de um dos temas mais profundos e transformadores da existência humana. A live apresenta o encontro entre a ciência e a espiritualidade sob o título Neuronoética, a cura da alma. É o anúncio de uma nova era do conhecimento, em que o saber científico se curva diante da sabedoria espiritual e ambas se unem para restaurar o equilíbrio perdido da humanidade. Ciência e espiritualidade se juntam para revelar que o ser humano não é apenas matéria, mas energia, consciência e campo vibracional em expansão. A principal cura da alma passa pela compreensão da razão do viver e da razão do ser. Quando o ser humano não descobre o propósito que o move, sua alma se desvia do caminho, e desse desvio nascem as doenças do corpo, da mente e do espírito. Todo sofrimento tem origem na desconexão entre aquilo que se é e aquilo que se veio realizar. A alma adoece quando se afasta de sua natureza cósmica, quando deixa de perceber que pertence a algo muito maior do que a própria história individual. Curar a alma é reconectá-la à sua origem universal, é permitir que o pequeno eu se funda novamente com o eu maior que habita no centro de todas as coisas. A neuronoética surge como a união entre a neurologia, ciência que estuda o cérebro e o sistema nervoso, e a espiritualidade, que revela os movimentos invisíveis da consciência. É o ponto onde o impulso elétrico do neurônio encontra o sopro divino da vida. Nessa fusão, a ciência deixa de negar o espírito e a espiritualidade aprende a dialogar com a razão. A neuronoética compreende que não há cura completa sem o entendimento do campo energético que envolve e sustenta o corpo humano. Cada pensamento, cada emoção e cada memória são frequências que moldam a saúde ou a doença. Quando a mente se desorganiza, o corpo segue o mesmo caminho. Durante esta live, também abordaremos a cosmognose, o conhecimento que une o cosmos e a gnose, ou seja, a sabedoria interior que permite compreender a alma do universo e perceber que cada ser é um reflexo vivo dessa totalidade. A cosmognose revela que a alma individual é um fragmento consciente da alma universal. Quando o ser humano desperta para essa verdade, ele entende que a cura pessoal não é apenas dele, mas de todo o universo que vibra em sintonia com sua consciência. Cada cura individual é um ato cósmico, uma restauração da harmonia universal. A cura da alma, portanto, não é apenas o alívio das dores pessoais, mas o retorno ao estado original de unidade. É o reencontro da centelha humana com o fogo do Criador, é o instante em que o coração do indivíduo pulsa no mesmo ritmo que o coração do cosmos. Seja bem-vindo a este momento histórico em que ciência e espiritualidade se dão as mãos. Hoje não falaremos apenas sobre o cérebro humano, mas sobre o universo inteiro pulsando dentro dele. Esta é a nova linguagem da vida, onde a consciência desperta e reconhece que curar a si mesmo é curar o todo. Dentro da visão integrada da cosmognose e da neuronoética, a alma não é apenas uma expressão da vida humana, mas o elo vibrante entre o finito e o infinito, o fio de luz que conecta o ser individual à consciência cósmica. Compreender a alma é compreender o próprio universo, pois o ser humano é um microcosmo vivo, um espelho da criação em movimento. Existem 4 grandes planos de evolução do ser humano, e cada um deles revela uma camada da existência, uma dimensão da consciência e uma chave da cura. O primeiro plano é o plano físico, onde a matéria se manifesta e a expressão da vida ocorre por meio dos 5 sentidos: audição, visão, olfato, paladar e tato. É neste plano que a energia se condensa e ganha forma, permitindo que a consciência se projete no universo sob a forma de um corpo material. Este corpo é a substância viva que traduz o invisível em presença, o espírito em carne, o pensamento em gesto. O segundo plano é o plano astral, conhecido também como plano dos registros akáshicos. É o território da memória sutil, o campo onde estão gravadas todas as experiências do ser. Nele habitam diferentes corpos: o corpo etérico, onde a energia vital se manifesta, e o corpo emocional ou dos desejos, onde as vibrações da alma se expressam. É neste plano que a alma atua como mediador entre o espírito e o corpo físico. A alma é o princípio intermediário, o veículo sensível da consciência. Não deve ser confundida com o espírito. O espírito é a centelha eterna, a essência imutável, enquanto a alma é um instrumento de manifestação dessa centelha no mundo da forma. É a alma que dá cor, movimento e sentimento à existência, que permite à vida expressar a divindade em ação. Na linguagem da ciência espiritual, a alma se manifesta na vida humana através do que chamamos de manifestação bioelétrica, a corrente vital que liga o corpo físico ao campo energético invisível. No espiritismo, essa estrutura é conhecida como dupletério ou perispírito, o molde energético que sustenta o corpo denso. Na tradição cabalística judaica, ela é representada pela Merkaba,
palavra que significa o veículo de luz, a carruagem sagrada que transporta a consciência entre os mundos. A Merkaba é a geometria viva da alma, o corpo de ascensão que permite o retorno ao plano divino. Quando falamos em cura da alma, falamos diretamente deste plano astral. Curar a alma é reordenar os fluxos de energia vital, dissolver os bloqueios emocionais e restaurar a harmonia entre corpo, mente e espírito. É nesta dimensão que as feridas invisíveis se tornam visíveis e podem, finalmente, ser transformadas em sabedoria. O terceiro plano é o plano mental. Nele reside a programação natural do ser humano, a arquitetura dos pensamentos e da imaginação. Esse plano é composto por dois corpos distintos, o mental inferior ou intelectual, que se relaciona com o mundo físico e astral e governa a individualidade, e o mental superior, ligado ao mundo noético e à essência espiritual. É no mental inferior que nascem as formas, os pensamentos e as imagens que moldam a realidade. No mental superior, habitam as ideias puras e as essências eternas. O mental superior é também chamado de corpo causal, pois nele se encontra a matriz de todas as causas que se manifestam nos mundos inferiores. Para curar a alma, é preciso desenvolver o mental. O pensamento é a semente da realidade. A imaginação é o útero criador da vida. Quando o mental inferior é purificado, ele se torna o espelho límpido do mental superior, e a alma, antes ferida, reencontra o caminho da luz. O quarto plano é o plano espiritual. É o reino do espírito, também chamado de alma do universo. É nesse campo que o indivíduo reconhece sua origem divina e percebe que sua vida é uma expressão do todo. A alma individual vibra no plano astral, enquanto a alma universal habita o plano noético, o espaço da consciência cósmica. O plano noético, também conhecido como espiritual, é o campo da consciência pura. É o domínio da sabedoria, da harmonia e da integração suprema. Nele o ser humano deixa de ser um observador e torna-se o próprio fluxo da criação. A neuronoética o chama de plano da cosmognose, a sabedoria cósmica que une ciência e espírito, razão e revelação, matéria e eternidade. Assim, temos três corpos principais que se manifestam nesses quatro planos evolutivos. O corpo físico, que é a substância e se expressa através dos 5 sentidos. O corpo psíquico, que integra o plano astral e o plano mental, sendo a energia vital que anima o ser e se manifesta pelos centros energéticos conhecidos como chakras, pela aura, pelo bioplasma e pelos estados cerebrais inferiores alcançados pela meditação e pelo relaxamento. O corpo psíquico é o campo intermediário que une o visível ao invisível, o que sente ao que pensa. E o corpo noético, onde se manifesta o plano espiritual, a alma do universo, a consciência em sua plenitude. O corpo noético é a presença viva da sabedoria cósmica dentro do ser. Ele não apenas observa a criação, mas participa dela. É nele que o ser humano compreende que a alma individual é uma onda do mesmo oceano que chamamos de Deus. E quando a alma retorna à vibração do seu princípio, toda dor se dissolve, toda sombra perde força e toda vida volta a pulsar em harmonia com o cosmos. Essa é a visão da alma segundo a cosmognose e a neuronoética, o reconhecimento de que curar-se é religar-se. Que o cérebro é o altar da consciência, e a consciência é a expressão viva do universo. Que o homem e o cosmos são um só ser, respirando juntos o sopro eterno da criação. Nesta imagem, podemos compreender a estrutura oculta da existência humana segundo a visão da cosmognose e da neuronoética. O ser humano é um complexo setenário, formado por 7 corpos que se manifestam em 4 planos e 3 níveis evolutivos. Cada corpo é uma extensão da consciência, uma frequência de manifestação do divino na matéria. Conhecer essa estrutura é o primeiro passo para a verdadeira cura da alma, pois não se cura o que não se compreende, nem se eleva o que permanece inconsciente. O primeiro corpo é o corpo físico, a expressão material e densa da vida, o veículo da substância. É o instrumento que permite à consciência atuar no plano da Terra. Nele, a energia se cristaliza e toma forma. É o templo visível da existência, onde o espírito se faz carne e a alma se faz presença. O segundo corpo é o corpo etéreo, o campo organizador da energia vital. É nele que o bioplasma e a aura estruturam o fluxo da vida. Ele é o elo entre o invisível e o material, a ponte entre o espírito e a substância. Unido ao corpo emocional ou corpo dos desejos, forma o plano astral, o espaço vibracional onde a alma atua. Esse conjunto pertence ao nível evolutivo psíquico, onde o ser humano começa a reconhecer suas emoções, paixões e forças sutis. O corpo emocional é o espelho da alma.
Nele residem as alegrias, os medos, as dores e os amores. É nesse corpo que se acumulam as impressões das experiências humanas e se fixam os registros acásticos da personalidade. Quando as emoções se desequilibram, a energia vital se desorganiza, e a doença surge. Quando o sentimento é harmonizado, a energia se eleva, e a cura se manifesta. O quarto corpo é o corpo mental inferior, também chamado de corpo intelectual. Ele pertence ao plano mental e ainda faz parte do nível psíquico. É o campo da criatividade, da análise racional e da lógica. É neste corpo que o ser humano desenvolve o raciocínio, a capacidade de aprender, comparar e compreender o mundo exterior. Mas o verdadeiro poder surge quando esse corpo se une ao corpo mental superior, ou corpo causal, o quinto corpo, que representa o mundo das ideias puras. O corpo mental superior é o templo da sabedoria interior. É nele que se encontra a programação da inteligência natural, a matriz que define a razão do viver e a razão do ser. Esse é o local onde se estrutura o propósito existencial de cada indivíduo, onde a alma desenha seu caminho de ascensão e evolução. O corpo causal é o arquivo sagrado da consciência humana, o ponto onde o pensamento se torna criação. Acima desses 5 corpos, manifestam-se os 2 corpos superiores, o corpo búdico e o corpo átmico. O corpo búdico é o 6º corpo e representa a manifestação da monada, a superessência do ser. É o campo da iluminação, onde o indivíduo reconhece sua unidade com todas as formas de vida. No corpo búdico, a separação desaparece, e o amor incondicional se torna a linguagem da alma. O 7º corpo é o corpo átmico, a morada do espírito, onde reside a alma universal. É o plano da consciência crística, onde o uno é igual ao todo. Aqui, o ser humano se reconhece como parte inseparável da fonte divina, que alguns chamam de Deus, mas que, para a neuronoética, é a consciência cósmica, a essência de tudo o que existe. Essa é a fonte original da vida, o centro de onde tudo emana e para onde tudo retorna. Assim, o plano setenário manifesta-se em 4 grandes planos de expressão: o plano físico, representado pela terra, o plano etéreo e astral, simbolizado pela água, o plano mental inferior e superior, associado ao ar, e o plano búdico e átmico, representado pelo fogo, a energia espiritual que consome e purifica. Todos esses planos estão envolvidos pela quinta essência, o éter, a substância divina que permeia o universo e mantém unidos todos os planos e corpos em perfeita harmonia. Esses 7 corpos e 4 planos se organizam em 3 níveis evolutivos: o físico, onde a matéria é consciência condensada; o psíquico, onde a energia se move e se transforma em emoção e pensamento; e o noético, onde a sabedoria se manifesta como consciência pura. Esses 3 níveis, integrados, formam o uno, ser total, imagem e semelhança do Criador, espelho do cosmos e reflexo da própria vida universal. Esta é a verdade que Sócrates contemplou diante do templo de Delfos: conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Conhecer-se é compreender a estrutura do ser, o mecanismo da alma, a arquitetura da consciência. O homem é o cosmos em miniatura, e a alma humana é a chama viva da alma universal. Quando ela desperta, o universo desperta com ela. Esta live foi inspirada em grandes pensadores que buscaram unir o conhecimento científico às altas esferas da espiritualidade. Entre eles está Joel Solomon Goldsmith, nascido em 1892 em Nova York, Estados Unidos, e falecido em 1964 em Londres, Inglaterra. Foi místico, curador espiritual e escritor. Em obras como O Caminho Infinito, A Presença Infinita e A Arte da Cura Espiritual, apresentou a tese de que toda cura é consciência e que o ser humano só se liberta quando reconhece a presença divina interior, não como crença religiosa, mas como estado de consciência. Outro nome que fundamenta esta proposta é Frei Pierre Teilhard de Chardin, paleontólogo francês e jesuíta, nascido em 1881 em Orsines, França, e falecido em 1955 em Nova York, Estados Unidos. Defendeu que a evolução não é apenas biológica, mas espiritual, e que o ser humano caminha em direção a um ponto de convergência da consciência, onde matéria e espírito se reencontram. Trabalhou a ideia de que o universo está em processo de complexificação e que a consciência é o ápice desse movimento. Incluímos também Huberto Roden, nascido em 1893 em São Ludgero, Santa Catarina, Brasil, e falecido em 1981 em São Paulo, Brasil. Foi filósofo, educador, teólogo e fundador do movimento Alvorada. Em livros como A Consciência Cósmica e O Homem Integral, ensinou que a verdadeira espiritualidade é universalista e que o ser humano precisa despertar para sua filiação divina, unindo razão, mística e serviço.
Entre os grandes nomes que inspiram esta reflexão está também Jacobo Greenberg Zilberbaum, nascido em 1946 na cidade do México, México, e desaparecido em 1994 no mesmo país. Foi neurofisiologista, psicólogo e pesquisador da consciência. Criou a teoria sintérgica, segundo a qual existe um campo de informação universal, o campo sintérgico, que interage com o cérebro humano e dá forma à realidade. Suas pesquisas aproximaram tradições espirituais, física quântica e neurociência ao mostrar que a mente não é apenas produto do cérebro, mas interface com o campo de consciência do universo. Esses pensadores dialogam com a filosofia de Albert Einstein, nascido em 1879 em Ulm, Alemanha, e falecido em 1955 em Princeton, Estados Unidos, físico teórico e autor da teoria da relatividade. Para Einstein, a ciência sem espiritualidade é cega e a espiritualidade sem ciência é manca. Sua visão de um universo unificado e inteligente abriu caminho para entendermos que estudar o cosmos é também estudar a mente que o concebe. Depois de Einstein, destacamos Rupert Sheldrake, nascido em 1942 em Newark-on-Trent, Inglaterra, biólogo e bioquímico. Criador da teoria dos campos mórficos e da ressonância mórfica, propôs que toda forma de vida está ancorada em campos de informação que organizam o desenvolvimento biológico, comportamental e psíquico. Sua proposta reforça que a consciência pode ser vista como um campo compartilhado e que o ser humano participa de uma memória maior da natureza. Neste mesmo eixo é necessário citar os grandes mestres da psicanálise que abriram as portas para o estudo da psique e da alma humana. Sigmund Freud, nascido em 1856 em Freiberg, atual Pibor, República Tcheca, e falecido em 1939 em Londres, Inglaterra, foi médico neurologista e criador da psicanálise. Formulou a teoria do inconsciente, da interpretação dos sonhos e das pulsões que moldam o comportamento humano. Carl Gustav Jung, nascido em 1875 em Kiesville, Suíça, e falecido em 1961 em Kuznast, Suíça, foi psiquiatra e fundador da psicologia analítica. Desenvolveu os conceitos de arquétipos, inconsciente coletivo e individuação, mostrando que a alma fala por símbolos e que o ser humano carrega dentro de si a memória do universo. Alfred Adler, nascido em 1870 em Viena, Áustria, e falecido em 1937 em Aberdeen, Escócia, foi médico e psicoterapeuta, criador da psicologia individual. Defendeu que o ser humano é movido pelo impulso de superação e que o sentimento de pertencimento e de propósito é determinante para a saúde emocional. Victor Emil Franco, nascido em 1905 em Viena, Áustria, e falecido em 1997 na mesma cidade, foi médico psiquiatra e fundador da logoterapia. Sobrevivente dos campos de concentração, ensinou que o principal impulso do ser humano é a busca de sentido. Quando o indivíduo perde o porquê viver, adoece na alma. Quando reencontra o sentido, a alma floresce e o ser humano desperta para sua grandeza interior. Por isso, nesta live uniremos ciência e espiritualidade para colocar em prática o tema central, mostrando que a cura da alma acontece quando o ser humano compreende que faz parte de um campo de consciência maior e que pode operar dentro dele. E para que isso não fique apenas como teoria, vamos trabalhar o conceito dos 3 S que dão origem ao que chamamos de SSS humanos. Saúde é o primeiro S e representa o equilíbrio integral. Não é apenas a ausência de doença no corpo físico, mas a harmonia entre corpo, mente e espírito. Quando a energia vital flui livremente e os centros energéticos estão em sintonia, o ser vibra em plenitude e o corpo reflete essa coerência interior. Sanidade é o segundo S e simboliza a verdadeira cura da alma. Ela ocorre quando os registros de dor e desequilíbrio armazenados nos planos astrais e mentais são dissolvidos pela consciência. É o realinhamento interior que transforma sofrimento em aprendizado, sombra em sabedoria e confusão em clareza. Santidade é o terceiro S e corresponde ao estado de consciência expandida, onde a espiritualidade deixa de ser crença e se torna experiência. Santidade é viver em comunhão com a fonte divina, reconhecendo-se parte da totalidade universal. É o estado onde nasce a cosmognose, a sabedoria cósmica que une o humano ao divino, a mente à consciência universal. Para sustentar esses 3 S na prática, ao final da live apresentarei 3 técnicas fundamentais que formam a base da neuronoética e da cosmognose. O implante neutro, técnica que desprograma memórias e padrões mentais que aprisionam a alma, restabelecendo o ponto de equilíbrio interior. A tela mental, instrumento criador que nos permite visualizar e programar novas realidades, ativando o poder da consciência sobre a matéria. E a integração do sagrado masculino e feminino,
o encontro das polaridades dentro de nós, onde o agir e o sentir, o pensar e o amar se unem em harmonia, gerando um novo nível de consciência. Essas práticas, unidas aos 13 humanos, representam um caminho de retorno à saúde integral, à sanidade da alma e à santidade da consciência. E é nessa jornada que ciência e espiritualidade se fundem, revelando que o verdadeiro milagre é compreender que o humano é, desde sempre, a expressão viva do divino. Para compreender como a alma pode ser curada pela neuronoética, é preciso elevar o olhar aos níveis superiores do ser humano. Tudo tem início na consciência cósmica, o campo primordial onde a vida nasce e se expande. Dela emanam os planos noéticos, onde a supermonada ou superessência se manifesta como o núcleo de toda a criação. Essa energia desce gradualmente pelos planos sutis, atravessando dimensões até alcançar o plano mental superior, o mundo das causas, onde o pensamento divino toma forma e dá origem à existência. A verdadeira cura da alma só é possível quando o ser humano compreende a razão do viver e a razão do ser. Essa razão está gravada no corpo mental superior, também chamado de essência. Ali repousa a matriz de tudo o que o indivíduo manifesta no mundo físico. Cada emoção, cada escolha, cada encontro e cada experiência são projeções dessa programação sutil que antecede a matéria. É nesse plano que residem as causas de todos os efeitos que se manifestam na vida cotidiana. Curar a alma é, portanto, retornar à origem dessa programação. É decifrar os códigos da mente superior, onde o espírito molda a consciência e determina as experiências necessárias à evolução. Antes que o corpo exista, já existe o pensamento que o cria. Antes da emoção, já vibra a intenção que a inspira. O espírito antecede a forma, e é no reencontro com ele que a cura se realiza. Agora chegamos a um tema essencial, a essência. Toda forma é a expressão de uma ideia, e toda ideia contém em si a centelha do absoluto. Cada partícula do universo carrega em sua natureza o reflexo da mente divina. Assim, a forma humana, manifesta no plano tridimensional, é apenas a vestimenta de uma realidade muito mais elevada. O ser humano, como todas as formas vivas, existe para expressar a ideia divina que o originou. Cada ideia traz em si a essência do absoluto, e é essa essência que justifica o processo evolutivo. Um ser colocado em determinado plano dimensional está ali porque necessita daquela experiência para expandir sua consciência. Nenhuma forma é acidental. Nenhum corpo é aleatório. Cada existência cumpre um propósito dentro da grande arquitetura cósmica. Esse movimento de ascensão ocorre em todos os planos da existência. A alma evolui da densidade sutileza, da forma luz, da aparência verdade, até reencontrar a superessência, a centelha original que habita no âmago do ser. Nesse ponto supremo, o humano se dissolve na consciência absoluta e reconhece que nunca esteve separado do todo. A neuronoética nos ensina que curar a alma é recordar o caminho de volta. É compreender que cada pensamento é uma semente plantada no mundo das causas e que, ao purificar a mente, purificamos também o destino. A cura acontece quando a mente individual se alinha à mente universal, quando o eu inferior se curva diante do eu maior, e a alma deixa de lutar contra o fluxo da vida para tornar-se parte dele. Assim, curar a alma é mais do que aliviar a dor. É reencontrar a origem. É regressar à essência, onde o silêncio se torna sabedoria e a luz se torna consciência. É reconhecer que toda forma é uma ideia e que toda ideia nasce do absoluto. Quando compreendemos isso, deixamos de buscar fora o que sempre esteve dentro e o ser humano, enfim, se reconcilia com sua própria eternidade. O ser humano é uma estrutura de múltiplos níveis, resultado de programações sutis que se manifestam desde os planos espirituais até o mundo físico. Cada uma dessas programações atua em um nível distinto de existência, dando forma ao que chamamos de corpo, alma e espírito. Antes de existir na Terra, o ser já é uma ideia viva no plano espiritual, onde sua trajetória é delineada pela consciência cósmica. A primeira programação acontece no nível noético, o nível mais elevado do espírito. É a programação feita pelo plano espiritual antes da encarnação. Nessa etapa, o ser é moldado pela ideia divina e pelo propósito de evolução. É ali que se define o roteiro essencial de experiências que a alma precisará viver para expandir sua consciência e aperfeiçoar suas virtudes. Essa programação é conduzida pela monada, o núcleo divino e imortal que habita em cada ser e que carrega a memória original da criação. A monada é a centelha da consciência universal, o ponto de ligação direta com o absoluto. A segunda programação é a parapsicológica e ocorre durante a gestação. Ela está associada ao nível mental superior,
mas já carrega influências do mental inferior dos pais e dos ancestrais. Nesse momento, o espírito começa a integrar a herança energética e genética da sua linhagem, o que na neuronoética é chamado de fator G. Esse fator representa o conjunto de vibrações, tendências e memórias transmitidas através do campo familiar, tanto em nível biológico quanto espiritual. Assim, a mente começa a se formar dentro do ventre, absorvendo não apenas substâncias físicas, mas também emoções, pensamentos e padrões mentais herdados. A terceira programação é a astral, que tem início no momento do nascimento e se estende por toda a vida. É nesse instante que o ser entra em contato direto com a vibração planetária e com o campo energético da Terra. Essa programação atua sobre o corpo psíquico, principalmente sobre o corpo emocional, também conhecido como corpo dos desejos, e sobre o corpo etéreo, que distribui a energia vital. A partir dessas forças, o ser humano começa a sentir, desejar, amar, sofrer e criar, moldando sua personalidade e seus vínculos com o mundo. Dessas três programações nasce o corpo físico, expressão material de todas as forças invisíveis que o antecedem. O corpo é o templo onde a alma e o espírito se encontram para viver o processo de aprendizado e evolução. Ele é o resultado condensado das vibrações do nível noético, das memórias do nível mental e das emoções do nível astral. O ser humano, portanto, chega à Terra com um roteiro traçado em 3 etapas complementares. Antes da gestação, no nível noético, recebe a programação espiritual, determinada pela monada e pelo plano da ideia. Durante a gestação, no nível mental, recebe a programação parapsicológica, na qual a mente se estrutura a partir das influências ancestrais e genéticas. E após o nascimento, no nível astral, começa a programação psicológica, onde aprende a conviver, sentir, reagir e transformar as experiências em consciência. Essas 3 programações não são prisões, mas caminhos de aprendizado. A neuronoética ensina que, ao despertar a consciência, o ser humano é capaz de acessar e reprogramar cada um desses níveis. Quando ele reconhece sua origem espiritual, purifica sua mente e harmoniza suas emoções, torna-se capaz de curar a alma e libertar-se dos padrões que o limitam. Curar a alma é compreender o próprio plano de existência e restabelecer o elo com a monada, onde habita o propósito original da vida. Quando o corpo, a alma e o espírito vibram em harmonia com essa centelha divina, o ser deixa de ser prisioneiro do destino e assume o papel de co-criador da sua realidade. A verdadeira cura acontece quando o humano desperta para o seu poder de ser causa, e não apenas efeito, tornando-se expressão viva da consciência universal que o gerou. A física moderna, especialmente através das pesquisas realizadas no Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, CERN, localizado em Genebra, Suíça, na fronteira com a França, tem se aproximado das verdades espirituais que a humanidade sempre buscou compreender. O CERN, fundado em 1952, abriga o maior e mais avançado laboratório de física de partículas do mundo, tendo como missão investigar a estrutura fundamental da matéria e do universo. É lá que se encontra o Grande Colisor de Hadrons, o imenso acelerador de partículas que permite observar a energia em seu estado primordial, tal como existia nos primeiros instantes após a criação do cosmos. Em 2012, os experimentos no CERN confirmaram a existência do bóson de Higgs, revelando que a matéria não é sólida, mas uma condensação temporária de energia que se manifesta em um campo invisível. O chamado campo de Higgs mostrou que toda forma física é apenas uma vibração localizada de uma energia que permeia o universo inteiro. Essa descoberta aproximou a ciência da ideia de um campo unificado, em que todas as forças e formas de vida emergem de uma única fonte energética e informacional. Esse campo unificado, conceito inicialmente proposto por Einstein, tenta reunir as 4 forças fundamentais da natureza: gravidade, força eletromagnética, força nuclear forte e força nuclear fraca, como expressões de uma mesma realidade. Nessa visão, o universo deixa de ser uma coleção de objetos separados e passa a ser visto como uma teia contínua de energia vibrando em diferentes frequências. Matéria, luz, espaço e tempo são manifestações temporárias dessa vibração. A física quântica acrescentou a esse entendimento a noção de emaranhamento quântico, a constatação de que 2 partículas, mesmo distantes entre si, permanecem instantaneamente conectadas, como se fossem uma só. Essa conexão invisível entre todas as coisas reforça a ideia de unidade universal. Do ponto de vista neuronoético, esse fenômeno é uma evidência científica da interligação entre todos os seres e da presença de uma consciência que permeia o cosmos. O campo unificado, portanto, não é apenas um conceito físico, mas também um campo de consciência. A neuronoética o reconhece como a matriz primordial da vida,
onde corpo, alma e espírito são expressões de uma mesma essência energética. O cérebro humano atua como um decodificador dessa energia cósmica, transformando vibrações do campo em percepções, pensamentos e emoções. Curar a alma significa, então, restabelecer a coerência vibratória entre o campo interno da consciência e o campo unificado do universo. Espiritualmente, esse campo é o que as tradições antigas chamaram de espírito ou alma universal. Tudo o que existe está imerso nele, e nada está realmente separado. O que a ciência chama de energia, a consciência vivencia como presença divina. Nesse ponto, ciência e espiritualidade convergem, o universo é uno, e cada ser é uma centelha dessa totalidade viva. As práticas neuronoéticas, como o implante neutro, a tela mental e a sincronia cerebral, são ferramentas para reconectar o indivíduo a esse campo primordial. Elas reduzem o ruído mental e alinham os hemisférios cerebrais, permitindo que o ser entre em ressonância com as frequências mais sutis do campo unificado. Nessa harmonia vibratória, a energia vital flui com liberdade, dissolvendo bloqueios emocionais e restaurando a integridade entre corpo, alma e espírito. Greg Braden, nascido em 1954, em Missouri, Estados Unidos, é cientista, pesquisador e autor que tem se dedicado a integrar a ciência moderna com a sabedoria ancestral e espiritual. Ele afirma que a ciência explica como as coisas funcionam, mas nem sempre ensina como aplicá-las. Já os nossos ancestrais, mesmo sem compreenderem todas as leis da física, sabiam viver em harmonia com elas. Quando unimos ciência e espiritualidade, nasce uma sabedoria superior, capaz de impulsionar a evolução humana. Tudo se trata de relações. A separação entre ciência e espiritualidade é uma ilusão que mantém o ser humano desligado do mundo, sentindo-se vítima e não coautor da realidade. Quando compreendemos que ambas descrevem a mesma verdade por linguagens diferentes, voltamos ao estado de unidade. A análise do DNA humano mostra que surgimos há cerca de 200 mil anos. A teoria da evolução de Charles Darwin, de 1809 a 1882, Shrewsbury, Inglaterra, morreu em Doune, Inglaterra, não explica completamente esse salto. As evidências apontam para uma interferência inteligente que produziu fusões e mutações genéticas específicas, dando ao ser humano qualidades únicas como empatia, compaixão e capacidade de autorregulação biológica. Isso confirma o que muitas tradições antigas já diziam: a humanidade é fruto de um ato intencional dentro da criação. Braden lembra que diversas tradições nativas afirmam que pertencemos a uma família cósmica e que tudo está conectado. A física moderna, a partir do conceito do campo unificado proposto por Albert Einstein, veio confirmar essa visão mostrando que existe um campo de energia e informação que sustenta toda a existência. Esse campo é a base científica daquilo que a cosmognose chama de teia consciente do universo, onde matéria, energia e espírito são expressões de uma única essência. Outro ponto essencial é o coração. Em 1991, a ciência descobriu cerca de 40 mil neurócitos sensoriais no coração humano, células semelhantes às do cérebro. Isso mostra que o coração não é apenas uma bomba de sangue, mas um centro de percepção que acessa informações além do tempo e do espaço. O coração é o órgão que primeiro capta a realidade sutil e o canal por onde o espírito se manifesta no corpo. Teilhard de Chardin reforça essa visão ao afirmar que o coração é o primeiro órgão a compreender a linguagem do universo e que é através dele que o humano encontra o código do cosmos. Quando o coração vibra em harmonia, o corpo entra em equilíbrio e o espírito se expande, criando um estado de coerência entre energia e propósito. Dessa visão decorrem 3 princípios fundamentais. 1. Fazemos parte de uma família maior, não somos um acidente biológico. 2. Tudo está conectado no nível mais profundo pelo campo unificado, o que a física chama de emaranhamento. 3. O coração humano é uma rede neural que nos permite acessar esse campo, autorregular a biologia, fortalecer o sistema imune e aumentar a resiliência diante das mudanças. Braden mostra que nossa energia está sempre buscando sinergia. Onde há sintonia, a vida flui. Onde não há, surgem crises para que haja cura. Isso vale para o corpo, para os relacionamentos, para o trabalho e até para as nações. A energia não denuncia para punir, mas para curar. Por isso o poder da oração, para ele, não está em pedir, mas em sentir. O sábio nativo não pede chuva, ele sente a chuva, agradece como se já estivesse caindo, percebe o cheiro da terra molhada e entrega essa emoção ao campo. Quando queremos cura, precisamos sentir a cura como já realizada. A emoção é o código que faz o campo responder. Assim ciência e espiritualidade se encontram,
A primeira revela o campo unificado, a segunda ensina como interagir com ele. Quando o coração sente, o campo responde. Essa é a essência da cosmognose e o fundamento da neuronoética, lembrar ao ser humano que ele não está separado da fonte e que pode cocriar sua realidade a partir da consciência. É nesse ponto que podemos compreender a primeira programação do ser humano. Antes mesmo da concepção física, ela nasce na consciência que vibra dentro do campo unificado. A monada, núcleo divino do ser, interage com esse campo para definir a matriz energética da encarnação. Ali são impressos os códigos da alma, as experiências que servirão para o crescimento espiritual e os vínculos que irão guiar a trajetória na Terra. A segunda programação ocorre durante a gestação, quando o espírito, já conectado ao nível mental, começa a absorver influências dos pais e dos ancestrais. É nesse momento que o fator G se manifesta, unindo a herança genética à energética. A terceira programação, a astral, inicia-se no nascimento e prossegue ao longo da vida, atuando no corpo emocional e etéreo. Dela nascem as experiências, os desejos e as escolhas que moldam a expressão humana. Assim, a primeira programação nasce no campo unificado, onde tudo está interligado. A vida não começa no corpo, mas na consciência. O que o CERN e a física quântica buscam revelar com seus experimentos é a mesma verdade que a neuronoética vivência: o universo é um organismo vivo, e cada ser humano é uma célula consciente desse corpo cósmico em permanente criação. No núcleo de toda manifestação, desde o átomo até o universo, vibra a mesma essência energética que a física moderna chama de campo unificado. Essa energia primordial é pura consciência, expressando-se em diferentes frequências e densidades conforme o nível de manifestação. No nível atômico, tudo começa com três elementos fundamentais: o núcleo, os prótons e os elétrons. O núcleo representa o nível noético, onde reside a informação essencial e o propósito da existência da partícula. Os prótons formam o nível psíquico, responsáveis pelas interações energéticas e pela estabilidade do átomo. Já os elétrons, que orbitam o núcleo, representam a manifestação física, a expressão visível da energia em movimento. Evoluindo para o campo biológico, cada célula humana contém em média 100 trilhões de átomos. No interior da célula, o núcleo é o centro noético, guardando o DNA, que contém a programação da vida. O citoplasma representa o nível psíquico, onde se encontram organelas vitais como as mitocôndrias, responsáveis pela energia, o retículo endoplasmático, que sintetiza proteínas, e o aparelho de Golgi, que regula o transporte celular. A membrana plasmática é a expressão física da célula, a fronteira material que interage com o meio e traduz as instruções internas em ação biológica. O corpo humano, por sua vez, é um conjunto vivo de aproximadamente 37 trilhões de células. No coração encontra-se o seu núcleo noético, centro sagrado onde se manifesta a santidade. É por isso que Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Evangelho de Mateus, 22, 37 e 39. No ser humano, o sistema nervoso e o cérebro constituem o campo psíquico, conectados à composição bioplasmática que envolve a aura, os chakras e a mente. A manifestação física é o corpo biológico, o robô bioenergético que traduz em matéria a vibração do espírito. O planeta Terra também possui sua estrutura trina. Seu núcleo é o nível noético, o centro que gera e sustenta sua energia vital. Seu campo eletromagnético, descrito por Jacobo Greenberg como lattice e por Rupert Sheldrake como campo mórfico, corresponde ao plano psíquico. Sua manifestação física se expressa nos 4 elementos fundamentais: terra, água, ar e fogo. Esse ser vivo, chamado Gaia, abriga cerca de 8 bilhões de humanos e respira em sincronia com o universo. Avançando para o nível estelar, o Sol é o núcleo noético do sistema solar. Sua radiação e o éter que a conduz correspondem ao nível psíquico, enquanto os 9 planetas, incluindo Plutão, formam o corpo físico dessa entidade cósmica. São eles: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, cada um com suas luas, compondo o organismo solar. Mais além, a Via Láctea, nossa galáxia, contém entre 200 e 400 bilhões de estrelas ou sóis. No centro da galáxia encontra-se o buraco negro, que atua como núcleo noético, o ponto de convergência de toda energia e informação. O fluxo espiral de energia que organiza a galáxia é o plano psíquico, enquanto sua manifestação luminosa é o corpo físico galáctico que observamos.
Acima disso, o universo local, denominado Nebadon no livro de Urântia, é formado também por 3 planos: o noético, onde reside a consciência universal; o psíquico, que organiza as energias cósmicas; e o físico, composto por cerca de 3 trilhões de galáxias. Ainda mais vasto, o cosmos é formado por 7 superuniversos. O nosso, segundo o livro de Urântia, é o 7º e chama-se Orvonton. Cada superuniverso contém aproximadamente 1 milhão de universos locais, como o nosso Nebadon, sustentando incontáveis galáxias e dimensões de vida. No centro de todos eles encontra-se Avona, o universo central, o ponto de origem da criação. Avona é o coração do todo, o núcleo perfeito e eterno que pulsa em absoluta harmonia com a fonte divina. É nele que o plano noético atinge sua expressão mais pura, sustentando o campo psíquico dos 7 superuniversos e a manifestação física de todo o cosmos visível. No ápice de tudo está o núcleo do todo, o centro absoluto da criação, onde o campo unificado de Einstein, o laticínio de Grimberg e o campo mórfico de Sheldrake se fundem na pura consciência original. Aí se revela o plano setenário em toda sua magnificência, do átomo ao universo, do humano ao divino, tudo é regido pela mesma estrutura trina, núcleo noético, campo psíquico e manifestação física, repetida em 7 níveis de densidade. É nesse cenário cósmico que acontece a primeira programação do ser humano, nascida na consciência primordial do campo unificado, onde cada vida é um reflexo da monada que vibra no coração do todo. Em todo o universo se manifestam 3 níveis evolutivos fundamentais: o nível noético, que é a consciência; o nível psíquico, que é a energia; e o nível físico, que é a substância. Do átomo ao núcleo do todo, chamado Avona, esses 3 níveis se repetem como uma lei divina de estruturação da vida. Eles formam o que chamamos de plano setenário, a base da criação em todas as dimensões da existência. Para compreender melhor esse princípio, podemos observá-lo em exemplos práticos. Um veículo, por exemplo, antes de se materializar na Terra, existe primeiro no campo das ideias. No nível noético, o carro nasce como uma imagem mental, um projeto idealizado por uma consciência. O engenheiro mecânico, o designer, o especialista em energia e todos os que participam da criação estão sintonizados com esse plano invisível. Ali, no campo unificado, que também podemos chamar de reino de todas as possibilidades, a informação original é captada e traduzida em pensamento e intenção. Depois, a ideia desce ao nível psíquico, onde a energia se organiza. Surge o campo parapsicológico da criação, o plano das forças e das interações. É aqui que a concepção do carro passa a ser transformada em potência dinâmica. O motor, o combustível, a eletricidade, o magnetismo, todos os fluxos que farão o veículo funcionar. Por enquanto, dependemos de gasolina, eletricidade e hidrogênio, mas no futuro haverá veículos que se moverão por energia cósmica, a mesma que sustenta as estrelas e que já é utilizada por civilizações mais avançadas cujas naves visitam, de tempos em tempos, o nosso planeta. Por fim, o nível físico se manifesta. O carro ganha forma, corpo e matéria. As rodas, a lataria, o motor, os bancos e todos os componentes se integram em uma estrutura visível e funcional. Mas o automóvel só existe porque possui uma razão de ser e de existir: servir ao motorista e aos passageiros. E quem são eles? São consciências, fragmentos da totalidade universal, que dão propósito à criação. Assim, o veículo materializa o princípio cósmico de que toda forma é uma expressão da consciência. Esse mesmo processo ocorre com o ser humano. A primeira programação, anterior à gestação, é noética. É o momento em que a monada, essência espiritual do ser, define os parâmetros de sua nova experiência de vida. Durante a gestação, ocorre a programação parapsicológica, semelhante à etapa da fábrica do automóvel, em que as energias são moldadas e as informações genéticas e espirituais se unem para formar o corpo e a mente. Finalmente, manifesta-se o nível físico, o nascimento, quando a alma encarna na substância material e começa sua jornada de evolução. Nada no universo surge por acaso. Assim como o automóvel precisa de projeto, energia e matéria para existir, toda a criação obedece a essa tríplice sequência: consciência, energia e forma. É o reflexo da grande lei universal que diz o que está em cima é como o que está embaixo, princípio da correspondência ensinado por Hermes Trismegisto. O macrocosmo e o microcosmo são reflexos um do outro, e o mesmo padrão se repete em todas as escalas da existência. Podemos observar o mesmo processo em algo simples como o preparo de um bolo. Antes de ser feito, ele existe no nível noético, como uma ideia. Depois, no nível psíquico, as energias se combinam,
O desejo de criar, a escolha dos ingredientes, o ato de misturá-los, o calor do forno. Finalmente, o bolo se manifesta no nível físico, como forma e sabor. O que parecia banal revela o mesmo princípio que estrutura galáxias. Essa sequência se manifesta em todos os reinos: no mineral, onde a consciência dorme; no vegetal, onde desperta; no animal, onde sente; e no hominal, onde pensa e cria. Tudo o que existe segue a mesma ordem sagrada da manifestação. Primeiro o espírito, depois a energia e, por fim, a matéria. É a lei da correspondência que une todos os planos e prova que o universo inteiro é um organismo vivo, consciente e interligado, onde cada parte reflete o todo e o todo habita em cada parte. Tudo isso é fundamental para compreender a verdadeira cura da alma. Pela neuronoética, entendemos que a cura não acontece apenas no corpo ou nas emoções, mas dentro da consciência. É nesse ponto que se encontram as causas mais profundas das doenças, dos sofrimentos e dos desvios da alma. O propósito da neuronoética é conduzir o ser humano à descoberta de sua programação original, revelando a razão de viver e de ser que o trouxe à Terra. Nada do que existe surge por acaso. O ser não aparece simplesmente no mundo físico. Antes de manifestar-se aqui, ele já era. Algo já existia em sua essência. E, para estar presente neste plano, precisou de um preparo anterior. Essa percepção nasce de uma lógica intuitiva, a lógica do sentir, que revela a presença do espírito atuando antes de toda forma. A consciência antecede a matéria. A programação do ser humano começa no plano das ideias, onde se define o estado de ser. É nesse nível que se encontra a primeira e mais importante programação, a noética. Nela estão as causas originais que moldarão todas as experiências da vida. Durante a gestação, acontece a segunda programação, a parapsicológica. Nesse momento, a alma, ao unir-se à matéria, começa a receber as impressões energéticas, emocionais e mentais do ambiente. As influências da mãe, do pai, dos antepassados e do meio circundante registram-se no campo vibratório do feto, que vai se estruturando entre as dimensões física e psíquica. Após o nascimento, a terceira programação se manifesta, a psicológica. Aqui, o ser interage com o ambiente familiar e social, com a cultura, com as crenças e com as experiências do mundo físico. É nesse estágio que ele começa a consolidar sua personalidade e a adaptar o espírito, que veio do mundo das ideias, à realidade material. O resultado desse processo é o conjunto que forma o ser humano completo: corpo, alma e espírito. O corpo é um instrumento que permite a experiência e está ligado à saúde. A alma é o campo de energia onde se manifestam as emoções e está ligada à sanidade. O espírito é a centelha divina que orienta e sustenta a existência e está ligado à santidade. Essas três expressões compõem a base filosófica da neuronoética, que ensina que curar a alma é restaurar a harmonia entre corpo, alma e espírito, unificando saúde, sanidade e santidade como expressão plena da consciência em equilíbrio. Fica evidente que a doença não é apenas um fenômeno do depois. A enfermidade não surge repentinamente, nem se limita ao corpo físico, pois suas raízes se estendem muito além da biologia e da mente consciente. Existem doenças que nascem no nível psíquico, outras no parapsíquico e muitas nas próprias ideias, no plano noético. A dor, a angústia e o sofrimento são expressões externas de algo que já estava em processo muito antes da manifestação física. A compreensão neuronoética parte desse princípio. Toda experiência humana é consequência de um conjunto de programações sucessivas, antes, durante e depois da encarnação. No antes, no plano das ideias, está o espírito em seu estado puro de consciência, definindo as causas que orientarão a existência. No durante a gestação, manifesta-se a programação parapsicológica, quando a alma absorve as vibrações do ambiente, das emoções maternas, das memórias familiares e dos campos sutis que a cercam. E no depois, a programação psicológica, já dentro do meio social e cultural, molda o comportamento e a forma de ver o mundo. Jacobo Greenberg compreendia que a origem das doenças está ligada à perda de coerência entre o campo de consciência do indivíduo e o campo unificado que o envolve. Em seus estudos sobre o campo sintérgico, ele demonstrou que a realidade que cada pessoa percebe é construída pela interação entre mente e energia, e que qualquer ruptura nessa harmonia provoca distorções na percepção e, consequentemente, no corpo. O ser humano adoece quando se desconecta de sua própria frequência essencial e perde o alinhamento com o campo universal. Nessa visão, curar é reconectar-se ao todo, restaurando o fluxo energético e o sentido da existência. O sofrimento, portanto, não é produto das circunstâncias externas. Não importa se o ser nasceu em uma favela no Morro do Alemão ou na Penha,
ou se veio ao mundo entre os prédios luxuosos do Leblon ou da Barra da Tijuca. O que define o estado de equilíbrio ou desequilíbrio não é o lugar onde se nasce, mas a vibração interna e as programações anteriores que a alma carrega. A medicina convencional costuma agir apenas no corpo físico, e a psicologia, na mente. Mas, sem acessar as causas espirituais e energéticas, o sofrimento persiste, mesmo quando sintomas desaparecem. A verdadeira compreensão da cura exige olhar para o ser humano em suas 3 fases de programação, antes, durante e depois, reconhecendo que o espírito já existia antes da forma, que se prepara durante a gestação e que se manifesta na vida terrena. Só assim se pode compreender que as doenças não nascem no corpo, mas na consciência, e que o equilíbrio interior é o caminho que conduz à verdadeira libertação do sofrimento. Vamos analisar a doença sob o aspecto do sofrimento. O que é sofrimento? E, mais profundamente, o que é doença? Doença é o oposto de saúde. Saúde é harmonia, enquanto doença é desarmonia do corpo, da alma e do espírito. A consequência dessa desarmonia é a dor, que se manifesta no campo físico e moral. Dor é a expressão sensível do conflito interno, da ruptura com o equilíbrio natural do ser. Toda doença é uma forma de agressão. Agressão ao meio, a si mesmo, ao próprio estado ideológico e vibracional que foi preconcebido antes da encarnação. O corpo físico é apenas a expressão final de uma essência que já existia no plano das ideias. Quando essa essência é contrariada, surge a doença. Ela é, portanto, uma agressão ao estado original de coerência entre o ser e a consciência. Joel Goldsmith ensinava que o sofrimento tem origem na desconexão entre o indivíduo e a fonte da vida, ou seja, quando o homem se separa da sua verdadeira razão de viver e de ser. Essa separação cria um vazio existencial, um campo de carência que se reflete em todas as dimensões do ser. A doença não é apenas a falha do corpo, mas o sintoma da perda de contato com a presença interior, com o eu que habita em união constante com o todo. Quando o ser humano busca fora aquilo que só pode ser encontrado dentro, ele rompe o fluxo da graça e cria o sofrimento. A neuronoética explica esse processo como uma desconexão entre os níveis de consciência. No antes, a ideia é pura e perfeita. No durante, ela se reveste de energia e emoção. No depois, assume forma e expressão. Quando há distorção em qualquer uma dessas etapas, o fluxo da vida se desorganiza, e o sofrimento emerge como sinal de desalinhamento entre o que a monada escolheu viver e o que a mente humana acredita ser. A cosmognose aprofunda essa compreensão ao mostrar que tudo o que existe é parte de um mesmo campo informacional e que cada ser é um fragmento da consciência universal em processo de autoconhecimento. A desconexão, portanto, é ilusória. A cura acontece quando a consciência volta a perceber sua unidade com o todo, reconhecendo que a doença é apenas a resistência à harmonia original. Assim, compreender a doença é compreender o próprio mistério da existência. A primeira programação do ser humano está no plano noético, onde se define sua razão de viver e de ser. As programações gestacional e psicológica são complementares, mas a essência vem do antes, do campo das ideias. Quando o ser reencontra essa origem e reconhece sua ligação com o campo unificado da consciência, o sofrimento perde sentido e a vida volta a fluir em estado de plenitude. O que é primário numa formação é o eu. É o antes. A ideia está no ser e vai se manifestar em forma. O que vemos no mundo físico é só o molde mais adequado para aquele conjunto de ideias que já existia no plano noético. Como esse ser chega até aqui? Porque nasce do pai e da mãe que nasceu. Porque vem para aquela casa específica e não para outra. Isso não é acaso. Aqui entra o que chamamos de linhagem familiar genética. Cada família tem uma vibração. Há famílias em que todos são tensos e reativos. Há famílias em que todos são dóceis e acolhedores. Há famílias em que a dureza, a frieza ou até a perversidade parecem se repetir geração após geração. Isso acontece porque a forma precisa ser compatível com a ideia. A ideia que você trouxe no antes precisa de um corpo, de um meio e de um campo emocional que correspondam ao aprendizado que você programou. Bert Hellinger, nascido em 1925 em Leimen, Alemanha, e falecido em 2019 em Bischofswiesen, Alemanha, foi filósofo, teólogo e psicoterapeuta. Ele desenvolveu a constelação familiar mostrando que existe um campo de pertencimento que liga todos os membros de uma família e que cargas energéticas, culpas, exclusões e destinos interrompidos podem ser transmitidos aos descendentes. Suas principais teses foram as ordens do amor, o direito de pertencer e a necessidade de hierarquia e equilíbrio nas relações familiares. Quando uma dessas ordens é violada,
Alguém da geração seguinte pode adoecer, fracassar ou repetir padrões que não são seus, apenas para restaurar o equilíbrio do sistema. Isso está totalmente de acordo com o que estamos estudando. Se no antes foi definido o estado de ser, a programação gestacional e depois a psicológica são secundárias, mas não são menos importantes, porque é nelas que as informações do campo familiar descem e se fixam. A forma que você assumiu aqui foi escolhida porque seu conjunto ideológico, aquilo que você decidiu viver, precisava de um continente que suportasse e espelhasse essa ideia. A cosmognose amplia esse entendimento mostrando que esse campo familiar é uma expressão menor do grande campo unificado de consciência. Assim como o universo tem sua matriz de informação, cada família tem o seu campo de informação. Quando o indivíduo se desconecta da sua razão de viver e de ser, quando se afasta da ideia original que o gerou, ele entra em desarmonia com esse campo e a doença aparece como agressão ao estado ideológico preconcebido. Portanto, doença não é só o que aparece no depois. Ela pode nascer no psíquico, no parapsicológico e até no nível das ideias. Por isso, quando formos analisar uma pessoa, é preciso lembrar sempre do antes, do durante e do depois. Só assim entendemos que nada foi por acaso, nem o pai, nem a mãe, nem a família, nem a cidade, nem as repetições. Tudo isso foi forma adequada para a manifestação da ideia que já existia no espírito. Nada na vida acontece por acaso. Cada nascimento, cada família, cada encontro e até cada dor são expressões precisas de um roteiro traçado antes da encarnação. O espírito, em seu nível noético, escolhe o cenário que melhor refletirá as lições que precisa aprender para alcançar sua plenitude. É no ventre da mãe que essa programação começa a se concretizar, e no parto que ela se manifesta no mundo físico. A partir daí, forma-se a arquitetura emocional da existência. Durante a gestação, a ideologia genética familiar imprime no ser as matrizes herdadas de seus ancestrais. Após o nascimento, essas matrizes ganham densidade e se tornam programações secundárias, moldando o corpo psíquico e emocional. É nesse campo que nascem as feridas da alma, impressões profundas que marcam o caminho evolutivo de cada indivíduo. A ferida do abandono gera dependência, a busca incessante por amparo e aceitação. A ferida da rejeição provoca o escapismo, o impulso de fugir da dor de não ser amado. A ferida da humilhação dá origem ao masoquismo, o prazer inconsciente em suportar para evitar o confronto. A ferida da traição cria o controladorismo, a necessidade de dominar para não ser ferido novamente. E a ferida da injustiça endurece o coração, transformando a sensibilidade em defesa, a ternura em rigidez. Essas marcas não são castigos, mas pontes. Cada uma carrega o convite à superação e ao autoconhecimento. O espírito escolhe nascer no ambiente exato onde encontrará o reflexo daquilo que precisa curar. O filho de um pai violento aprende a paz, o filho de uma mãe submissa aprende a força, o filho da carência aprende o amor próprio. A dor é o fogo que purifica a consciência, o espelho que revela as sombras e conduz à luz. A neuronoética compreende que a verdadeira cura não está em apagar o sofrimento, mas em entender suas causas profundas. Cada ferida é uma porta aberta para o despertar da alma. Quando o indivíduo reconhece suas origens e transforma a dor em sabedoria, ele se reconecta com a sua razão de viver e de ser. Nesse ponto, corpo, alma e espírito entram em harmonia. O corpo reencontra a saúde, a alma reencontra a sanidade e o espírito reencontra a santidade. É nesse estado que o humano se aproxima de sua essência divina e começa a caminhar, consciente, pelo grande campo da consciência cósmica onde todas as histórias, dores e curas se encontram em perfeita unidade. Toda essa formação psicológica é o terreno onde se manifesta a grande batalha da alma humana. Desde o nascimento, o ser carrega impressões profundas vindas do nível noético e das influências psíquicas herdadas da linhagem familiar. Essas forças, somadas às experiências do meio, formam um enredo invisível do comportamento, onde se entrelaçam instinto, emoção e consciência. Nem Freud, nem Jung, nem Adler conseguiram alcançar totalmente essa dimensão. Quando um filho se rebela contra o pai ou a mãe, não se trata apenas de um complexo de Édipo ou de Electra. Há algo muito mais vasto, uma predisposição ideológica que o conduz ao confronto com a ideologia familiar. O espírito escolhe nascer ali justamente para transformar aquele choque em aprendizado. A antipatia que às vezes surge entre pais e filhos não é falta de amor, mas um campo energético de compensação. É a energia do comportamento, gravada nas ideias e memórias do ser, que busca equilíbrio. Essa energia não se vê, mas se percebe nas atitudes, nas palavras, nos silêncios. Ela é o impulso invisível que provoca o atrito,
move o crescimento e alimenta o processo evolutivo. Victor Frankl, criador da logoterapia, compreendeu que o sofrimento humano nasce da ausência de sentido. Quando o homem não encontra razão para viver, perde a direção interior e adoece. Frankl ensinou que a dor pode se tornar um caminho quando transformada em propósito, e que todo sofrimento contém, em si, uma oportunidade de transcendência. Dentro da neuronoética, a logoterapia torna-se uma ponte entre a psicologia e a cosmognose, pois oferece meios para que o indivíduo descubra sua razão de viver e de ser. A alma só se cura quando entende o porquê de cada ferida. O sentido é o antídoto do sofrimento, e o amor é a força que o transforma em sabedoria. Tudo isso está em harmonia com a lei da simpatia universal, ensinada desde as antigas escolas herméticas. Essa lei afirma que tudo vibra em ressonância, que o semelhante atrai o semelhante, e que nada existe isolado. As almas são atraídas umas às outras por afinidade de frequência, unidas por propósitos evolutivos comuns. Por isso, ninguém nasce em família errada, em tempo errado ou com pessoas erradas. Cada encontro é resultado de uma sintonia energética precisa, traçada para despertar o que ainda dorme no espírito. Quando o ser compreende essa lei, deixa de se ver como vítima e começa a reconhecer a geometria sagrada que sustenta suas experiências. Ele entende que as forças que o cercam, simpatias e antipatias, amores e dores são expressões da mesma unidade vibratória que permeia o universo. A neuronoética ensina que curar a alma é sintonizar-se novamente com essa vibração universal. Ao compreender a razão de viver e de ser, o indivíduo entra em harmonia com a lei da simpatia universal e com o campo unificado da consciência. Nesse estado, a dor se dissolve em entendimento, o sofrimento em propósito e o conflito em paz interior. É quando corpo, alma e espírito se alinham na frequência do amor, e a existência humana reencontra o seu verdadeiro sentido cósmico. Vamos compreender agora a parte mais física do ser humano, essa máquina viva e inteligente que abriga a consciência. O corpo humano é, essencialmente, um robô eletroquímico. Eletro porque conduz impulsos elétricos em cada célula, e químico porque depende de reações bioquímicas constantes para manter-se ativo. A energia vital que o move é comparável à que alimenta os automóveis modernos da Tesla, BMW ou Mercedes-Benz, precisando de sincronia e equilíbrio entre potência e estabilidade. Para entender melhor, podemos compará-lo a um automóvel sofisticado. O cérebro é a ignição, onde a centelha do pensamento desperta o movimento. O coração é o motor central, equivalente aos pistões de cilindros de um Volkswagen em plena aceleração. O intestino é como o carburador ou os injetores de combustível, que distribuem a energia. As pernas são as rodas que movimentam o veículo, os pulmões funcionam como sistema de admissão e escape, e a pele é a lataria sensível que protege o conjunto. Mas assim como um carro da Chevrolet, Ford ou Audi não anda sozinho, o corpo humano também precisa de um condutor. O motorista é a consciência, o espírito que dá direção e propósito à jornada. O corpo é apenas o veículo, o verdadeiro piloto é o ser que o habita. Para compreender o funcionamento dessa máquina biológica, é fundamental observar o sistema nervoso autônomo, que regula o equilíbrio entre ação e repouso. Ele se divide em duas forças complementares, o sistema simpático e o sistema parasimpático. O simpático é como o acelerador de um carro, ativando o corpo para reagir, lutar ou correr, aumentando batimentos, fluxo sanguíneo e energia muscular. Já o parasimpático é o freio suave, responsável por desacelerar, restaurar e permitir que o organismo volte à harmonia. Quando ambos funcionam em equilíbrio, o corpo humano se move com a precisão de um motor perfeitamente regulado, capaz de enfrentar curvas, acelerar nas subidas e reduzir nas descidas sem perder estabilidade. Imagine dois veículos idênticos, dois BMW X6, entregues a dois motoristas diferentes. Um acelera demais, ignora os sinais, força o motor e desgasta os pneus. O outro dirige com consciência, respeita os limites e cuida da manutenção. Ambos possuem o mesmo potencial, mas o desempenho depende da conduta do motorista. Assim também ocorre com os humanos. O corpo reflete as escolhas da mente e o estado do espírito que o conduz. Existem muitas marcas de corpos humanos, assim como há diferentes montadoras no mundo. Alguns são leves e ágeis como um Mini Cooper, outros fortes e resistentes como um Range Rover. Essa diversidade vem do código genético, a fábrica biológica que molda cada veículo. Mas mesmo dois carros saídos da mesma linha de montagem nunca são idênticos. O ambiente, o estilo de direção e o cuidado do motorista definem o resultado.
No corpo humano, o sistema nervoso simpático e o parasimpático funcionam como a dupla perfeita entre o motor e o freio, o impulso e o repouso, o dia e a noite. Quando um domina o outro, o veículo da alma perde o equilíbrio. O excesso de ação gera estresse e desgaste, o excesso de passividade leva à estagnação. A harmonia entre ambos é o segredo da saúde integral. Cada ser humano é um veículo único, criado para percorrer uma estrada existencial exclusiva. A consciência é o motorista que escolhe o caminho, o combustível é a energia vital, e o destino é o despertar da alma. Dirigir bem o corpo é harmonizar o motor físico, o sistema emocional e o comando espiritual. Quando corpo, alma e espírito entram em sintonia, o humano deixa de ser apenas um carro na estrada da vida e se torna o condutor lúcido de sua própria evolução. A diferença colocada no nível do ser humano se revela pela astrologia, ou, mais precisamente, pela casa astral. Nenhum ser é idêntico ao outro, ainda que compartilhem a mesma marca genética. Dois irmãos nascem da mesma herança biológica, mas manifestam comportamentos, temperamentos e vocações distintas. Essa diferença se deve ao ponto astrológico da encarnação, ao instante em que a consciência ingressa na matéria e se sintoniza com a vibração celeste do momento. A astrologia é o mapa vibracional do ser, o reflexo do céu sobre a Terra. Cada planeta, cada constelação e cada casa zodiacal influencia um campo específico da alma. O nascimento marca a entrada da consciência na frequência cósmica correspondente ao seu aprendizado. O que os antigos chamavam de destino não é uma imposição, mas uma tendência energética, um campo de experiências que o ser escolheu para evoluir. Na perspectiva da cosmognose, a astrologia é a ciência que traduz a linguagem do universo para a alma humana. Cada ser é um microcosmo que espelha o macrocosmo, e a carta astral é o código simbólico dessa correspondência. Assim como o DNA guarda a herança genética, o mapa astral guarda a herança vibracional. Ele revela as lições espirituais que a alma precisa integrar, as virtudes que deve desenvolver e os vícios que precisa transcender. Os antigos sábios compreendiam que o céu não é apenas um cenário de estrelas, mas um organismo vivo que pulsa em sintonia com o ser humano. A cosmognose, unindo ciência, filosofia e espiritualidade, resgata esse entendimento. O universo é uma grande mente viva, e a astrologia é uma de suas linguagens matemáticas. Dentro desse código cósmico, encontramos os 7 vícios capitais e suas virtudes opostas, que simbolizam o processo de cura da alma. Soberba se transforma em humildade. Luxúria se purifica em modéstia. Avareza se dissolve no altruísmo. Preguiça se supera com ação. Gula se equilibra na temperança. Ira se transmuta em amor e liberdade. Inveja se converte em gratidão. Esses pares não são meras ideias morais, representam frequências vibratórias. Cada vício é uma distorção da energia original, um desvio da harmonia cósmica. Cada virtude, por sua vez, é a sintonização com o campo de consciência superior. Quando a alma compreende isso, ela começa a curar seus desequilíbrios, ajustando-se novamente à sinfonia universal. O corpo físico, representado pelo automóvel da vida, é um instrumento de manifestação. Já o corpo astral, também chamado de corpo dos desejos, é o campo invisível que move esse veículo. Nele residem as ideias em transição entre dimensões, fragmentos de experiências anteriores e sementes de novas existências. É nesse campo que as influências astrológicas se imprimem, gerando as tendências comportamentais e emocionais que se manifestam no mundo físico. Assim, o ser humano é uma ponte entre o céu e a terra. A astrologia revela o roteiro, e a cosmognose oferece a compreensão. A união dessas duas chaves permite ao indivíduo reconhecer suas próprias programações, curar suas feridas internas e reencontrar a harmonia perdida entre corpo, alma e espírito. Nesse ponto, a neuronoética atua como método de despertar, e a cosmognose como a sabedoria que devolve à consciência a lembrança de que somos o reflexo do cosmos e que o universo inteiro pulsa dentro de nós. O corpo dos desejos, também conhecido como corpo astral ou registro acástico, é a morada da alma individuada e o campo onde ocorre a verdadeira cura interior. É nesse plano que se encontram gravadas todas as experiências, emoções e memórias das múltiplas existências do ser humano. Nele, a alma armazena tanto as dores quanto as virtudes, os desejos que movem a vida e as causas profundas das doenças e sofrimentos. A cura da alma, portanto, só pode acontecer quando se compreende e harmoniza esse corpo sutil, onde vibra a essência emocional e espiritual do ser. No corpo dos desejos residem as forças que movem o humano. É nele que as ideias vindas da quinta dimensão,
a dimensão das causas, se condensam em emoções, vontades e impulsos. Esse corpo é formado pela fusão de ideias novas, que surgem do plano espiritual, com registros antigos trazidos de reencarnações anteriores. Assim, ele constitui o campo vibracional que dá forma à personalidade e influencia diretamente o comportamento, servindo como o elo entre o espírito e o corpo físico. A energia do corpo dos desejos flui para o corpo físico por meio dos chakras, centros de força que captam e distribuem o magnetismo cósmico, conectando os planos sutis à matéria. Esses 7 chakras principais estão alinhados ao longo da coluna vertebral e formam uma escada vibratória que une a alma à consciência superior. Durante a gestação, quando o espírito começa a se ligar ao corpo em formação, as radiações planetárias e os campos energéticos do universo ativam cada chakra conforme a necessidade evolutiva daquele ser. Essa ativação não é idêntica para todos. Há pessoas que nascem com o chakra cardíaco mais aberto, expressando amor e compaixão, enquanto outras têm o plexo solar mais ativo, manifestando poder e liderança. O equilíbrio entre esses centros determina o grau de harmonia entre corpo, alma e espírito. Os 7 chakras principais, de baixo para cima, são: 1 chakra básico, localiza-se na base da coluna. É o centro da força vital e do instinto de sobrevivência. Conecta o ser à terra e à energia da vida física. Quando equilibrado, traz estabilidade e segurança. Em desequilíbrio, gera medo, ansiedade e apego material. 2 chakra sacral, situa-se na região pélvica. Governa a sexualidade, a criatividade e os prazeres. Quando harmonizado, proporciona prazer consciente e expressão criadora. Quando em desequilíbrio, desperta dependência emocional e comportamentos compulsivos. 3 chakra do plexo solar, localizado na região do abdômen. É o centro do poder pessoal, da autoconfiança e da ação. Equilibrado, traz firmeza e determinação. Em desequilíbrio, conduz à raiva, insegurança e necessidade de controle. 4 chakra cardíaco, fica no centro do peito. Representa o amor incondicional, a empatia e a compaixão. Quando está aberto, o ser irradia paz. Quando bloqueado, sente solidão, ressentimento e carência afetiva. 5 chakra laríngeo, encontra-se na garganta e governa a comunicação e a expressão da verdade. Em harmonia, promove clareza e sinceridade. Em desequilíbrio, causa repressão, mentira e medo de se expressar. 6 chakra frontal ou terceiro olho, localiza-se entre as sobrancelhas. É o centro da intuição, da percepção e da sabedoria interior. Equilibrado, traz lucidez e discernimento. Bloqueado, provoca confusão mental e negação da realidade espiritual. 7 chakra coronário, fica no topo da cabeça e é o portal de ligação com o divino. Em equilíbrio, proporciona conexão com a consciência cósmica e o propósito maior da existência. Em desequilíbrio, gera sensação de vazio e perda de sentido. Esses centros de força vibram de acordo com o estado energético do corpo dos desejos. A intensidade de cada um depende das radiações recebidas no momento da concepção e do nascimento, segundo os campos magnéticos e as conjunções planetárias. Por isso, a astrologia e a cosmognose se complementam. A primeira explica a influência dos astros sobre o nascimento, enquanto a segunda revela o significado espiritual dessa sintonia cósmica. Os chakras são antenas da alma, tradutores da vibração universal em consciência e ação. Quando um deles vibra em excesso ou se fecha, o comportamento humano se desajusta e o sofrimento surge. Cada indivíduo é, portanto, um campo energético único, moldado por forças cósmicas que definem seu aprendizado nesta encarnação. Compreender o corpo dos desejos e equilibrar os chakras é compreender a própria razão de viver. A cura da alma acontece quando todos esses centros vibram em harmonia, quando a energia divina flui livremente e o espírito se manifesta em plenitude. Nesse estado, corpo, alma e espírito tornam-se um só movimento de consciência, e o ser humano reencontra sua origem luminosa na unidade do cosmos. Vejamos, então, as características típicas de alguns signos. 1. Áries, positivos, fiéis, leais, justos e determinados. Negativos, teimosos, rudes, orgulhosos e impulsivos. Problemas físicos, dores de cabeça e tensão no pescoço. 2. Touro, positivos, trabalhadores, afetuosos e estáveis. Negativos, materialistas, sensuais e apegados. Problemas físicos, nariz, garganta e tireoide. 3. Gêmeos, positivos, comunicativos, criativos e curiosos. Negativos, inconstantes, dispersos e vaidosos.
Problemas físicos: braços, pulmões e sistema respiratório. 4. Câncer: positivos, sensíveis, protetores e intuitivos. Negativos: dependentes, dominadores e melancólicos. Problemas físicos: estômago e sistema digestivo. 5. Leão: positivos, generosos, leais e confiantes. Negativos: vaidosos, autoritários e teimosos. Problemas físicos: coração e coluna vertebral. 6. Virgem: positivos, práticos, inteligentes e observadores. Negativos: tímidos, críticos e ansiosos. Problemas físicos: intestinos e abdômen. 7. Libra: positivos, diplomáticos, sensíveis e justos. Negativos: indecisos, invejosos e superficiais. Problemas físicos: rins e bexiga. 8. Escorpião: positivos, profundos, intuitivos e criativos. Negativos: ciumentos, vingativos e intensos. Problemas físicos: órgãos sexuais e sistema reprodutor. 9. Sagitário: positivos, otimistas, honestos e idealistas. Negativos: impulsivos, exagerados e apegados à matéria. Problemas físicos: fígado e circulação sanguínea. 10. Capricórnio: positivos, responsáveis, leais e determinados. Negativos: frios, tímidos e explosivos. Problemas físicos: ossos, articulações e joelhos. 11. Aquário: positivos, visionários, independentes e inteligentes. Negativos: rebeldes, arrogantes e imprevisíveis. Problemas físicos: sistema nervoso e tornozelos. 12. Peixes: positivos, amorosos, compassivos e sensíveis. Negativos: inseguros, submissos e sonhadores. Problemas físicos: pés e sistema linfático. Antes de encerrarmos nossa live, quero falar sobre 3 práticas essenciais que, através da neuronoética e da metacosmo, podem conduzir à verdadeira cura da alma. 1. Implante neutro. 2. Tela mental. 3. Integração neuronoética pelo cérebro e pela glândula pineal. Vamos nos concentrar na primeira, o implante neutro. O implante neutro é uma técnica de neutralização das programações que nos prendem ao sofrimento e às memórias do passado. Ele atua diretamente no campo unificado, que é a matriz energética da criação, permitindo ao ser humano acessar a consciência original e restaurar seu estado de harmonia interior. É um processo de reprogramação do corpo noético, realizado aqui na Terra, sem a necessidade de desencarne. O ponto central desse exercício é o perdão. Ao perdoar os pais, os ancestrais e a si mesmo, o ser dissolve contratos espirituais antigos e liberta energias que o mantinham preso a padrões de dor. O perdão não é esquecimento, é libertação. Ele abre espaço para uma nova frequência vibratória, onde o amor e a paz substituem o ressentimento e o medo. Durante o implante neutro, ocorre a limpeza profunda das 5 feridas da alma: abandono, rejeição, humilhação, traição e injustiça. Essas feridas estão registradas no corpo astral ou corpo dos desejos, também chamado de registro acástico. Quando curadas, o fluxo energético do corpo volta a circular livremente, promovendo bem-estar físico, clareza mental e equilíbrio emocional. O trabalho acontece em 3 níveis de prática. Na microesfera é o processo individual, você com você mesmo, buscando curar suas dores e restaurar sua coerência interna. Na pequena esfera prática envolve o núcleo familiar, pais, filhos, marido, esposa, dissolvendo mágoas e restaurando o amor entre gerações. Na macroesfera a neutralização alcança todas as pessoas com quem, em algum momento da vida, houve conflito, ressentimento ou falta de perdão. O implante neutro é uma vivência de autocura e libertação. Ele limpa os registros mentais, emocionais e espirituais, abrindo caminho para a reconstrução do ser. Depois da prática, é comum sentir leveza, serenidade e uma sensação de reencontro com a própria essência. Essa técnica é uma das práticas centrais da metacosmo, pois une ciência e espiritualidade numa só experiência. O participante aprende não apenas a entender a origem de suas dores, mas a transformá-las em luz, ressignificando toda a jornada da alma. Por isso, convido você que está nos acompanhando a experimentar essa vivência. Vá até a página da Metacosmo e acesse a playlist Neuronoética. Lá, você encontrará o vídeo completo que ensina o passo a passo do implante neutro. Permita-se sentir o poder do perdão, liberar o passado e reprogramar sua consciência para uma vida de paz, plenitude e conexão com o campo unificado.
A segunda prática que também treinamos na Metacosmo e que representa um dos principais protocolos da neuronoética é a tela mental. A tela mental é uma poderosa técnica de projeção consciente, na qual o ser humano utiliza o pensamento e a imaginação para acessar o plano noético, o plano das causas, e realizar a reprogramação da própria existência. Através dela, é possível recriar a realidade de forma consciente, atuando no campo das infinitas possibilidades. Essa prática é sustentada em 3 pilares fundamentais. 1. Desejo real. 2. Ausência de conflito. 3. Merecimento. O desejo real nasce no plano noético e reflete o propósito verdadeiro da alma. Ele é descoberto por meio da meditação, do silêncio interior e da escuta da inteligência espiritual. É o que a consciência mais profunda anseia expressar no mundo físico. A segunda base é a ausência de conflito. Nenhuma criação pode se manifestar se estiver contaminada por medo, culpa ou dúvida. Por isso, antes de aplicar a tela mental, é necessário neutralizar os bloqueios com o implante neutro, liberando as memórias que aprisionam a mente e impedem a fluidez da energia criadora. O terceiro aspecto é o merecimento. Ele nasce quando o indivíduo reconhece que é parte do campo unificado, a matriz da criação. Entende que o divino se manifesta através de si e que, como disse Jesus, vós sois deuses. João 10,34. O merecimento é a consciência de que a abundância e a felicidade são estados naturais do ser. Na prática, a tela mental é estruturada de forma precisa. Durante o exercício, sincroniza-se o ciclo lunar com a própria programação parapsicológica e cria-se uma imagem clara, carregada de emoção e intenção pura. Essa imagem é projetada no plano noético e energizada pelo corpo do desejo, ativando a vibração necessária para atrair aquilo que se deseja manifestar. A técnica se baseia em 3 leis fundamentais do cérebro. 1. O cérebro vive o eterno presente, não distingue passado nem futuro. 2. O cérebro não diferencia o imaginário do real. Tudo o que se imagina é percebido como verdade. 3. O cérebro, ao sentir uma emoção, produz hormônios e vibrações que interagem diretamente com o campo unificado, ativando a lei da simpatia universal e atraindo aquilo que se emite em frequência. A tela mental é uma ferramenta de imenso poder para gerar prosperidade, fortalecer laços afetivos e harmonizar relacionamentos. É usada por quem busca reconectar-se com o amor verdadeiro, curar o coração e atrair conexões alinhadas à própria essência. Também é profundamente eficaz na área da saúde, não apenas para curar doenças já manifestadas, mas para prevenir, fortalecer o corpo e manter o equilíbrio entre os sistemas físico, psíquico e espiritual. Toda doença nasce na alma. Por isso, a verdadeira cura começa pela reprogramação interior. Quando a tela mental é bem trabalhada, ela atua na origem do desequilíbrio, restaurando a coerência entre corpo, alma e espírito. O resultado é uma sensação de leveza, plenitude e reconexão com a razão de viver e de ser. A Metacosmo ensina essa prática com profundidade, unindo ciência e espiritualidade em um método que desperta o poder criador adormecido em cada ser humano. Por isso, convido você que está assistindo a experimentar essa vivência. No canal da Metacosmo, na playlist Neuronoética, há uma live completa explicando passo a passo como aplicar a tela mental. Esse conhecimento é uma chave para transformar a vida. Ele devolve ao ser humano domínio sobre a própria realidade, permitindo criar prosperidade, harmonia, saúde e amor, não como sonhos distantes, mas como experiências reais, construídas a partir da consciência e da vibração do próprio coração. A terceira prática que recomendo é a reprogramação neuronoética, uma técnica simples e poderosa que todos podem realizar com regularidade. Ela tem como objetivo restaurar o equilíbrio entre os 2 hemisférios cerebrais, unindo o sagrado feminino e o sagrado masculino em perfeita harmonia. O cérebro humano é dividido em 2 hemisférios complementares que, quando sincronizados, ativam a totalidade da consciência. O hemisfério direito representa o sagrado feminino. É o centro da programação noética, parapsicológica e psicológica. Atua na intuição, na imaginação criadora, na empatia, na percepção holística e na conexão espiritual. É por meio dele que captamos as vibrações sutis do campo energético, desenvolvemos sensibilidade e abrimos os canais da consciência superior. Ele é a ponte com o plano das ideias puras, onde nascem os sentimentos, a arte, a inspiração e a fé. O hemisfério esquerdo representa o sagrado masculino. É responsável pela estrutura, pela lógica e pela ação no mundo físico. Conecta-se diretamente ao sistema nervoso simpático e parasimpático, regulando as respostas automáticas do corpo,
como respiração, batimentos cardíacos e reações emocionais. É nele que se processam a racionalidade, o pensamento analítico, os 5 sentidos, a linguagem e a capacidade de organização. O hemisfério direito se projeta sobre o lado esquerdo do corpo, e o esquerdo sobre o lado direito. Essa inversão simbólica expressa o princípio da complementaridade, onde nenhuma parte está completa sem a outra. No entanto, a sociedade moderna, baseada na lógica e na competição, ensinou o ser humano a utilizar quase exclusivamente o hemisfério esquerdo, reprimindo o lado sensível, intuitivo e espiritual. A reprogramação neuronoética propõe restaurar essa unidade perdida. Quando os 2 hemisférios funcionam de forma sincronizada, ocorre a ativação de 3 núcleos fundamentais que controlam os níveis evolutivos do ser. 1. Glândula pineal, responsável pela conexão espiritual e pela captação de frequências superiores. 2. Hipófise, que regula os hormônios e a saúde do corpo material. 3. Célula inata, localizada no coração, que mantém a coerência emocional e o equilíbrio entre mente e alma. O método de integração é simples e acessível a todos. Comece treinando a escrita com a mão oposta à que você usa habitualmente. Se for destro, escreva com a esquerda. Se for canhoto, escreva com a direita. Esse exercício estimula novas conexões neurais e amplia a comunicação entre os 2 hemisférios. Outras práticas também fortalecem essa integração, como aprender a tocar instrumentos musicais que exigem o uso coordenado das 2 mãos ou digitar conscientemente utilizando todos os 10 dedos. Quanto mais simetria houver entre os lados do corpo, maior será o equilíbrio entre razão e emoção, entre ação e contemplação. A reprogramação neuronoética é um caminho de reconciliação interior. Quando o hemisfério direito e o esquerdo voltam a funcionar em conjunto, a mente se expande, a percepção se aguça e o corpo alcança um estado natural de harmonia. É a união da lógica com a sensibilidade, da ciência com a espiritualidade, da mente humana com a consciência universal. E para finalizar esta live, quero lembrar um pensamento de Neale Donald Walsch, escritor norte-americano nascido em 1943, autor da célebre obra Conversando com Deus. A doença e o mal-estar são os opostos da saúde e do bem-estar, e se manifestam em sua realidade obedecendo às suas ordens. Vocês não podem adoecer sem provocar a doença em algum nível, e podem ficar sadios de novo em um instante simplesmente decidindo por isso. As grandes desilusões pessoais são reações escolhidas, e as calamidades mundiais são o resultado da consciência mundial. Convido todos a conhecerem a Metacosmo, onde desenvolvemos o estudo e a prática da inteligência natural por meio do movimento SPIN, o Sistema Pedagógico de Inteligência Natural. Uma vez por semana realizo uma live aberta e gratuita, e também trabalhamos a neuronoética no Farol Metacosmo, um espaço reservado para os membros do canal. Quero agradecer profundamente aos mestres que estiveram presentes nesta noite, em especial, a São Francisco de Assis, símbolo vivo da pureza, do amor e da verdadeira cura da alma. Ele dizia: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Que essas palavras ressoem no coração de cada um de vocês como um chamado à transformação interior. Que cada pensamento, emoção e gesto se tornem instrumentos de cura, e que o amor, a fé e a consciência conduzam nossa jornada de volta à essência divina que habita em nós. Seja magnífico. Seja eterno. Seja o amor. E assim é.